Ercúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a parapercepção patológica dentro da autoparapercepciologia. É a condição de desequilíbrio das sensibilidades parapsíquicas da consciência experiente, imatura, suscetível e sem autodefesa ao sofrer a condição de vitimização de algum modo ou natureza, resultante de influências doentias de consciências desequilibradas ou perturbadoras. A não vivência do estado vibracional profilático, a ausência da sinalética energética parapsíquica pessoal, os parcos recursos parapsíquicos pessoais, a falta do monitoramento pesquisístico dos recursos parapsíquicos, a não identificação do autodiagnóstico dos recursos parapsíquicos próprios, o uso inconsciente dos recursos parapsíquicos, a falta do automonitoramento cosmoético constante quanto ao emprego dos dotes parapsíquicos, o indiscernimento na dosificação das informações extrafísicas colhidas, a ignorância da profilaxia dos estupros evolutivos, as mensagens parafenomênicas mal entendidas. Agora, nós temos aí toda uma série de logias, e no fim, as ocorrências tão comuns das parapercepções patológicas, infelizmente, ainda entravam com más influências devastadoras a evolução consciencial, pessoal e coletiva por toda parte. Como convive você com as parapercepções patológicas? Tais ocorrências ainda afetam diretamente a você na vida diária? Eu quero dizer para vocês que esse é o verbete 1119, tem 3 páginas, 45 logias e 4 máximos. Eu espero que a turma possa aumentar aí alguma coisa. Eu quero dizer para vocês também que tem umas linhas aqui que estão com as frases, as palavras soltas. Isso aí é porque na hora de passar para o arquivo definitivo deu esse problema. Isso aí a gente já ajudou lá, já ajustou. Eu chamo a atenção para a taxologia sobre essas 8 categorias de parapercepções patológicas no universo interassistencial evolutivo das pessoas. Agora aqui, algumas questões. Na prática da TENEPS, hoje pela manhã, tive um parapsicodrama que simulava uma apresentação no meu trabalho. No caso, um funcionário mostrava um produto de má qualidade. Eu mostrava os erros, dizendo porque não estava contente e como poderia melhorar. Depois da apresentação, cheguei bem perto da consciência que aparentava ser um conhecido, pensando: ainda assim eu gosto de você. Foi nesse momento que ele se apresentou como de fato é, se transformando num monstro. Despertei num banho de energia. Pode me ajudar na tradução? Olha, anota tudo e vê o que é, que isso aí tem muita coisa, né, que a gente não sabe o que é que tem da sua imaginação e outras coisas mais. É você que tem que estudar isso com calma. Geralmente, eu quero lembrar para você o seguinte: quando a pessoa tem uma parapercepção normal, certa, com veículo de manifestação correto, as coisas são mais lógicas às vezes do que aqui na vigília física ordinária. No seu livro Projeções da Consciência, o senhor evidencia uma experiência cosmoconsciencial e fala da presença de uma consciência evoluída. Em qual patamar encontra-se esse ser? Eu não sei, pode ser uma consciência livre. Passei pelo processo de separação conjugal há 3 anos e desde então venho participando de um grupo que estuda a conscienciologia e projeciologia. Nesse período venho evoluindo muito como consciência e estou buscando seguir minha proex, mas tenho encontrado muita dificuldade em trabalhar meus medos e me projetar conscientemente, e também me desligar por completo do meu ex-marido. Poderia me ajudar a orientar se esse processo com meu ex-marido é patológico ou se pode somar com minha evolução? Primeira coisa, você já passou pela separação conjugal há 3 anos. Aí você não está explicando, vai ver, você vive com seu marido ainda? Você está separado? Está separado ou não está?
Essas coisas assim, separou, liquidou, vamos em frente, cuidar do destino, deixa ele em paz para ele cuidar do destino dele, ele deve deixar você em paz para cuidar do seu destino. Que bobagem é essa? Que tem patologia? Tem. A maior patologia é sua, por pensar no maridinho, quer dizer, ex-maridinho. Isso é uma coisa muito diferente, isso é bobagem. Parte para outro, olha, tem muita gente na Terra, são 6 bilhões e 500 milhões de pessoas. Abra o olho. Eu quero dizer para vocês aqui, ó. Esses dias eu falei aqui do Vinho, tio Paulo Vinho, lembra? Está aqui no jornal, aqui, ó. Folha de Londrina, quarta-feira, ontem. Página 6, geral da política. Estudo mostra que o vinho também é vilão da saúde. Documento do Instituto Nacional do Câncer da França se ampara em conclusões de 3 institutos internacionais de pesquisa científica. National Alimentation Cancer Research, Fundo Mundial de Pesquisa contra o Câncer e Instituto Americano para a Pesquisa sobre o Câncer. Derrubou o mito de que consumir uma taça diária de vinho traz benefício à saúde. Eles descobriram que bebidas alcoólicas em qualquer medida podem provocar o câncer. Câncer de boca, faringe, laringe, esôfago, colo, reto, sangue e fígado. Consumo de álcool é desaconselhado independentemente do tipo de bebida. Agora, o aumento do risco começa pelo uso médio de um copo de vinho por dia. Agora, vinho, cerveja, coquetéis, tudo. Uso zero de álcool, esse aqui é o relatório. Ingestão de frutas, no mínimo, 5 por dia. E verdura, 400 gramas por dia, se for possível. Eu vi falando aqui sobre a dieta frutariana. Agora, nessa questão de verduras, é preciso ter cuidado, porque no Paraná tem muito bicho e muita doença que vem pela sujeira da verdura. É preciso de limpar muitas verduras. Eu não como verdura em qualquer lugar. Isso aí tem que estudar bem. Agora, ó, tem um resumo aqui também, junto com uma ilustração. É o resumo. Relatório de Rubomit, que consumir uma taça diária de vinho traz benefício à saúde. Segundo estudo, bebidas alcoólicas em qualquer medida pode provocar câncer. Enfim, isso aí está a meu favor, tá certo? É a opinião que eu dei aqui e vocês estão vendo. Agora vou falar de outra também, que é a opinião minha. Essa aqui não é minha só. Ela é do Hayek. Máquina de ressonância lê a imaginação de pessoas. Pesquisadores do Japão podem ler o cérebro. Uma equipe nos Estados Unidos pode prever o imaginamento que está sendo retido na memória do voluntário. Mapeamento do cérebro por ressonância magnética funcional. Fluxo de sangue e oxigenação do cérebro. Ler pensamentos complexos ou gravar sonhos de pessoas. Eles acham que em pouco tempo vai ser possível ver isso. Leitura por ressonância. Lembrança do padrão visual é como um eco do estímulo. Então nós vamos saber as memórias visuais das pessoas. Agora, o melhor da história. Os suíços descobriram aquele negócio que me faz mal aqui, ó. Eles agora já arranjaram uma saída. Para a gente não passar debaixo daquele negócio. Eu não tenho essa claustrofobia, mas tenho o zumbido. Então eles descobriram que agora pode fazer as imagens até 5 metros de distância, sem problema nenhum e até melhor. Isso é o máximo, né? Está aqui, ó, são 2 notícias. Esse jornal... Se alguém está interessado, Ciência, Folha de São Paulo, quinta-feira, 19 de fevereiro. Ontem, tá certo? Tá aí. Agora veja, vocês lembram que eu falava aí, com calma, sobre o Hayek? Quando eu fui encontrar com ele, que eu estava vendo era justamente isso. E ele olhou o que é que eu estava pensando, como é que era a situação toda. Eu me submeti com os outros caras lá durante umas 2 vezes, fora do corpo. Então essas coisas ocorrem extrafisicamente, eu sei que eu lembro disso. E depois eu vi com ele. Então nós vamos caminhar para isso. Lembra que eu falava que um dia nós vamos ver imagens das pessoas, tudo. O negócio está mais rápido do que eu estou pensando. Agora, ó, a Nara está por aí? Não. Ainda não chegou. Mas eu tinha falado com ela, ela falou que vem aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou vendo aqui um livrinho que é fraquinho. É sobre o artesanato intelectual e outros ensaios, é do Wright Mills. É um livrinho que saiu agora, 2009. Ele acabou de ser lançado esses dias. Foi o que você pediu. Agora, aqui tem uma coisa interessante que lembra o negócio do australino. Sabe? Que é o meu negócio também de fazer o tal curso.
Aqui está falando o seguinte: a coisa mais difícil no mundo é estudar um único objeto. Está aqui. O cara andou estudando isso aqui. Essa aqui é terrível, né? Escreveu para mim, não foi? Tá na cara. Escreveu para o australiano. O negócio está aqui. Eu marquei isso aqui e falei, não, isso aqui eu tenho que falar lá com a Nara, com a turma toda. Gente, está aqui. Ele está explicando uma opção de coisa, porque ele explica, mas ele é fraquinho. Pelo seguinte, isso aqui é livro de 50, 59, 60. Isso é antes da explosão da internet, do computador, essa coisa toda. Ele aqui é da época do lápis, está entendendo? Então ele ensina essas coisas todas que eu falo aqui, que é uma opção de coisa que bate com tudo que eu falo. Só que tem que nós hoje usamos computador, mídia, a grande, imensa, e essas coisas todas. E ele não. Mas ele explica as técnicas todas de registrar, o cara que quer escrever o livro, o que ele deve fazer, tem essas coisas todas. Mas é assim, muito superficialmente, e ele defende tudo dentro da sociologia. Mas ele não é bobo. Agora, é um modo de escrever também que ele cortou a linguagem técnica. Ele traduz tudo para ficar popular. Mas, sobre esse caso que ele está falando aqui, é o seguinte. Muitas vezes você obtém os melhores insights ao considerar extremos, pensando no oposto daquilo que interessa diretamente. É o que eu chamo de antagonismo aqui, que eu vivo falando com vocês. Se você pensa sobre desespero, pense também sobre entusiasmo. Se estuda os avarentos, estude também os perdulários. Então, aí ele diz, a coisa mais difícil no mundo é estudar um único objeto. Quando você tenta contrastar objetos, obtém uma melhor compreensão deles e pode então discriminar as dimensões em cujos termos comparações são feitas. E por aí vai. Mas veja, é justamente a gente testar uma pessoa, um objeto único é o máximo. Nisso aí o australiano está certíssimo. Agora ele tem razão de dizer que é o mais difícil. É lógico. É teste ou não é? Você vai fazer um teste fácil? Abrir a boca. Isso é um teste terrível. Isso é besteira. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Agora, se a Nara aparecer, eu torno a ler aqui para ela, eu vou deixar o livro aí. Mas olha, vocês viram aí sobre a parapercepção patológica, como é que nós estamos? Situação? Pode? Você está querendo para pedir o livro é fraquinho, tá? É superficial. Mas é sempre um assunto desse aí, eu estou sempre querendo. Quem viu o livro aí no jornal fui eu que tinha lançado, eu pedi, a Cátia arranjou. Mas pode falar. Tem alguma dica, assim, mais, como que eu vou dizer, mais em cima do lance, assim, para a gente diferenciar quando é que é uma patologia física e quando é que é um parapsiquismo patológico? Como é que é uma patologia fixa? Não, aí é quando está cronicificado, uma coisa crônica, uma doença crônica. Isso é a patologia. A pessoa sabe como é que é. Por exemplo, uma cefaleia, a dor de cabeça permanente da pessoa que ela tem há 20 anos. Isso aí é cronicificado. Entendeu o que quer dizer? Isso afeta a cabeça, às vezes, da pessoa. Não, eu vou dizer o que está acontecendo comigo. Eu botei meu dente de ouro segunda-feira. Minha cabeça está totalmente diferente, estou sentindo uma repercussão, está mudando tudo. O que é que você fez? Botei um dente. Sim, não, é dente, dá muito problema. Aí o que acontece? Eu fico sem saber como é que eu faço a distinção entre... Um dente incluso, por exemplo, um dente qualquer aqui, na arcada superior aqui atrás, um desses do siso, dos últimos lá, molares. Se ele nasce impactando, em vez de ele nascer para baixo, ele nasce de lado ou para cima, aquilo vai afetar o cérebro e a pessoa fica doida. Eu já tive de gente, eu mesmo dei o diagnóstico, então isso é dente incluso. Tiramos o dente do cara e melhorou. Então, mas tá... Agora, conheço uma dona que suicidou por causa disso. E eu falei assim, isso aí é dente incluso. Eles foram olhar depois que ela morreu, foram lá, tinha um dente incluso realmente, do jeito que eu falei. E eu não tinha visto a dona antes. Então, eu estou tendo repercussão assim, é impressionante a forma como está tendo repercussão na minha cabeça. Pois mas essa articulação, como é que eu faço a distinção isso? Essa articulação da mandíbula, ela pega o cérebro. Como é que eu faço essa distinção? Se estou tendo algum agregado
Ou se eu não, Mas você se é tem meu que mesmo. examinar e ver o que é seu, o que não é, né? O urubu observa aí e descarta aquilo que é de fora. Aí tem que examinar. É ver as suas sensações, sua vivência. É cada um ver. Um Como é que está? um EV. Para afastar, né, o que seja externo, o que é interno, intraconsciencial. Quer dizer que nós estamos sem esparadrapo hoje? Tá bacana. Sr. Walter, aqui no B, Assim, na página 48, taxologia, você podia comentar o pedágio para psíquico? Podia dar um exemplo desse pedágio? pedágio parapsíquico, a conta paga pela consciência no autodesenvolvimento das paraperceptibilidades. Por exemplo, a pessoa às vezes tem que pagar o processo. Ela descasca todo mundo com quem ela convive. Aí vem um assediador do passado dela e começa a descascá-la. Para ela melhorar, tem que dar um jeito naquele assediador, até ver se ela melhora. Então aí ela começa a melhorar ela mesma. É o pedágio que se pede para ela mesma se melhorar. Tem um monte de condições nesse sentido. Outra coisa, o cara se apaixonou pela moça. A moça tem um cara que não a deixa hora nenhuma. Foi o marido dela na vida anterior. Então ele faz tudo para impedir a presença do cara na frente dela. Aí começa a dar acidente de percurso, uma opção de coisa. O cara tem que pagar o pedágio. Lá pelas tantas ele consegue, afasta o assediador, até a gente entra para ajudar, tal, melhora. Eles casam, têm filhos e vivem felizes até o momento. Não é isso? Como é que é aquele negócio da história? Era uma vez, etc. Para sempre. E terminou tudo. E são felizes para sempre, etc. Aqui na parapatologia, na terceira linha, a não identificação do autodiagnóstico dos recursos parapsíquicos próprios. Você podia comentar? Sim. A não identificação do autodiagnóstico dos recursos parapsíquicos próprios. O que você quer? Eu queria entender como é que é essa não identificação, como é que fazia para identificar. Estudar, né? Ver tudo isso que eu falo, anota tudo, vamos ver o que se passa, cada pessoa reage de um jeito. Existem umas reações que são gerais, mas a maioria tudo é específico, individualíssimo, personalíssimo. Tem que estudar para ver o que se passa. E o autodiagnóstico é dado pela própria pessoa, ela estudando bastante. A maioria tem uma preguiça danada, que é tudo já mastigado. Já dá para a pessoa só engolir. Isso não é. Da pessoa não tem jeito de dar, ela tem que fazer experiência. Por isso que eu falo, parapsiquismo é a pessoa que tem que fazer. Ainda tem vento aqui hoje não está muito bom não. Então daqui a pouco me ataca a garganta. Mas você quer falar? Professor Valdo, ali na página 47, detalhismo na politicologia. Eu queria entender essa parapsicocracia. A parapsicocracia é essa que nós estamos tentando implantar no bairro do Saber ou a Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Esse é um dos lugares. Tem outros lugares. Por exemplo, lá em Portugal, lá na Aracê. Tudo é a parapsicocracia. Tá, o que é que comanda mais a gente aqui? Observa. É o parapsiquismo. A maioria das coisas, por exemplo, esse negócio aqui, essa cúpula aqui de espremer cérebro, isso foi feito para o psiquismo. O que eu falo, a maioria das coisas é tudo baseado nisso. Se eu viesse aqui para falar de corpo, de física, de química, eu não viria, eu não estaria aqui, não ia perder tempo com isso. Nós já falamos demais nisso em vidas anteriores, não resolveu nada. A evolução tem que ser com o parapsiquismo. Você tem que vir para cá e não esquecer de onde você veio. Nós todos, a gente vinha para cá e esquecia tudo. Olha, eu falei um negócio, você não estava aí, falei que ia repetir para você. Isso aqui é um livro do cara, está falando uma série de coisas, então ele diz o seguinte: a coisa mais difícil do mundo é estudar um único objeto. Quer dizer, não pode comparar com outro, estudar isolado, que é justamente o que o Australiano indicou. Isso aqui é teste. Esse aqui é o Wright Mills. Ele escreveu um negócio, é um livrinho à toa sobre o artesanato intelectual e outros ensaios. Foi publicado pela Zahar, publicado agora, essa semana eles estão lançando esse livro, isso acabou de sair, né, a semana.
Saiu no jornal e eu vi, a Kátia logo arranjou. Então leva esse aí, pode já ficar. Vai lá ver. Tem um monte de livros intelectuais aí bom, né? Você sabe. Há pouco tempo eu falei num aqui também, você lembra? Você já pegou ele lá? Já, né? Então tá. Porque meus livros eu passo tudo para ela. Ela é a minha bibliotecária oficial. É holotecária. Professor Valdo. Sim. Na página 47, no detalhismo, eu não entendi qual é a relação na fobiologia. Fobiologia, a tanatofobia. É o medo da pessoa morrer. Um monte de gente não chega perto para analisar o processo parapsíquico porque tem medo de morrer. Essa é a relação com... Tanatofobia é o medo de morrer. Você está entendendo? Tânatos é a morte, medo da morte. Eu fiquei pensando... Então a pessoa, por exemplo, ela não faz nenhuma apreciação dos processos dela, ela não estuda para a percepção. Tem gente que não chega nem perto de mim. Eu sou um bicho-papão, um monte de gente. Outra coisa, não fica pensando que é do interior, não. No Rio era assim, em São Paulo era assim. Tinha cara que era parente, amigo meu, que não chegava perto de mim. Ficava esperando o carro, enquanto um amigo vinha para falar comigo. Tudo isso eu vi. Porque não pode... Eu sou um cara que estudo a morte. Eu sou um cara que fico desafiando a morte. Isso é um perigo. É assim que eles pensavam. Então está cheio disso, ó. O que tem de psicótico em matéria de tanatofobia, ninguém sabe o total que é muita gente. As religiões são tudo baseadas em tanatofobia, uma boa parte dela, tudo vem com a canga em cima da consciência, domina a consciência. Aí vem a genuflexão. O cara ajoelhou, está danado. Está danado. Pode falar. Esses grandes sensitivos, grandes não famosos, que geralmente destrambelharam tipo Arigó e outros, o problema maior deles qual que seria? Desses... Imaturidade. Sem visão de conjunto, sem cosmovisão da realidade, sem prioridade evolutiva. A maioria deles o problema é esse, a imaturidade, a inexperiência. Agora, tem muitos que ficam totalmente abilolados com o processo dos spots. Vira uma estrela, que é ser vedete. Isso aí é que dá tudo para trás. Mas eles provavelmente não dominam o EV, não? Não existe isso. Tem um desses nossos amigos aí que é cego. Eu tentei tudo para ver se ele dominava o EV, não adianta nada. Ou desisti. Não dava, joguei a toalha. Está em casa, trabalhando com ele. Ele hoje não trabalha na televisão, uma opção de coisa, está fazendo as coisas aí, mas não desenvolveu nada do jeito que precisava. Ele nem hoje faz mais os processos que ele recebia mediúnico. E outra coisa, aí foi dinheiro, né? É isso que eu estou falando aqui, ó. Isso aqui, ó, envolve lá a assim chamada indústria da mediunidade. É gente que fica, né? Se desvia. Por causa do processo de dinheiro, de mulher, de prestígio, de política, isso tudo desvia a onda, o caminho, o viés, a estrada, a senda, né? Agora, ó, outra pergunta. Poderia sugerir, indicar procedimentos, atitude, tipo um passo a passo, para uma consciência que ainda não tem domínio ideal de suas energias, superar suas imaturidades? Olha, o ideal é começar a ler um livro meu que chama Nossa Evolução. Você está perguntando para mim, eu tenho que dar aquilo que a receita que eu já dei, né? Leia o livro Nossa Evolução para começar. Agora, depois tem um outro meu que chama Projeções da Consciência. E dá para a pessoa pensar o que acontece com a gente. Isso aí começa. E o outro é saber alguém que possa te explicar o que é estado vibracional. E começar a praticar. Você pode dizer como são os sintomas que a pessoa sente quando tem esse dente incluso? Primeira coisa é uma desorientação. Há um processo na cabeça que ela não sabe o que é. Já foi aos médicos, tudo, eles não viram nada. Está tudo bem na cabeça dela, não tem nada, mas ela não foi ao dentista. Porque o dentista é o último a ser lembrado. Então, quando vai ao dentista, que ele vai examinar, tira uma radiografia, está lá um dente incluso, impactando o cérebro acima. Então, isso aí é a base do cérebro, isso aí cria problema.
Agora, às vezes, dá dor de cabeça, da desorientação, da confusão mental, uma série de condições. Isso aí a pessoa tem que ver. O nome é dente incluso, é o mais comum aí para especificar o diagnóstico disso aí. Agora, eu já vi gente que suicidou por causa disso. E já vi gente que ficou totalmente doido. Tirou o dente incluso, as coisas começaram a melhorar, a pessoa voltou ao normal. Esse aqui é terrível, né? Dente incluso é uma coisa que os dentistas olham muito, aqueles que são mais profissionais de muito tempo, todo mundo às vezes já viu alguma coisa nesse sentido. Agora, o que é duro é o seguinte, que às vezes o dente incluso ele é impactante só lateral, no entanto afeta o cérebro. Agora, aquele que vira, você está entendendo? Aí é que é o duro. Então ele começa a crescer contra o cérebro, vocês estão entendendo não? Por isso que é incluso, é impactado. Ele quer crescer, não tem jeito. Esse que cresce de lado, ele bate no outro dente. Então, como é que fica? Aquilo começa a fazer uma pressão. Mas a pessoa não sabe distinguir. Você sabe que tem gente que está com dor de dente, mas ela não sabe qual é o dente que está doendo. Você sabe disso? Ela não sabe localizar. Alguns aí de vocês talvez já passaram por essa besteira. O cara está com dor de dente, não sabe. Não, está por aqui, mas não sabe qual que é. Não é assim? Tem gente aí que deve ter passado por isso. Então agora pensa bem um que não tem assim, que o negócio é de impacto, de crescimento. Isso aí é um problema. Entende? Professor Walter. Hein? Existe, Paula, você só vê por aí, dente incluso. Olha na internet. Eu queria voltar à condição do pedágio parapsíquico, aqui na taxologia, na folha 48, que ele está classificado como uma parapercepção patológica. Ele pode, em algum momento, existe algum tipo de pedágio parapsíquico que não seja patológico? Todos eles, a maioria das pessoas passam por um pedágio. Porque se você for falar que pedágio, é tudo que a pessoa paga para desenvolver. Certo. Na vida, até passar o gargalo, todo mundo paga alguma coisa. Mas agora o que eu quero falar é esse pedágio negativo, né? Tá. Que a pessoa tem que passar por isso. Porque esse caso da moça, por exemplo, ele se apaixonou pela moça. E ele quer casar com ela, primeiro tem que descasar do assediador. Para depois casar com a moça. Isso é um pedágio. Tá. E nesse mesmo tópico da taxologia, no número 6, o senhor comenta sobre as reações frequentes dos sensitivos ectoplastas imaturos. O senhor pode dar alguns exemplos dessas reações frequentes imaturas? Escuta, olha o nosso amigo, por exemplo, o Arigó. Eu falei tudo com ele, para ele parar de dirigir daquele jeito, olhar a pressão dele, não adiantou nada. Assim, são uma dúzia deles, eu falei, a maioria é homem. Agora, por exemplo, o nosso amigo que me procurou porque o guia cego dele mandou que procurasse o cara de barba branca, careca. Ele foi lá atrás de mim, você sabe quem é? Você estava lá nessa ocasião, do Rubens? Rubens. É, mesma coisa. Olha o que deu. No entanto, ele está aí, ele parece que até trabalha ainda com as coisas, mas veja, é imaturo. Olha só as imaturidades, por exemplo, do Thomas Green Morton. Mesma coisa. E por aí tem um monte deles, são dezenas. Mas essas reações mais frequentes, elas passam sempre pelo viés emocional. Então, por exemplo, no caso do Rubens... É emocional por imaturidade. O problema é a imaturidade. São pessoas que são assim, porque eram pitonisas, pítias, iniciados, entendeu? Mas agora não tem maturidade. Outra coisa, devido ao processo do fenômeno, aquilo altera a cabeça deles. Uma boa parte deles sentem como fosse o dono do mundo. Tá. Aquilo então desvia tudo. Não tem jeito. Tem um viés. Agora, a maturidade é que faz isso. Agora, essa imaturidade mata a pessoa mais cedo. Por causa a maioria morre de acidente de carro. Uhum. Até quando eu estive estudando isso, na década de 70. Maioria. Brasil, então, um monte de gente morreu tudo com acidente de carro. Eu tenho muita coisa escrita sobre isso, não vou trazer ainda a coisa. É o processo da paracirurgia. Tem um largo cabedal aí, um dossiê enorme dessas coisas internacionais, desde o século XIX. E esses acidentes, independente deles estarem na direção ou não? Independente. Tá. Por exemplo, aquele nosso amigo, que foi um dos maiores médicos no Brasil.
ele achava que a energia dele parava o trânsito. Então ele atravessava a rua sem olhar os carros. Um carro passou em cima dele, matou. Mirabelli, né? O que você quer? Isso é mais um. Há um monte deles. Uma boa parte, eles são muito assim, assediados pelos que estão pesquisando, acaba indo para a Europa, para os Estados Unidos, para isso, para aquilo. E aí a gente não vê mais. É o caso do Rubens, é o caso daquele nosso amigo que recebia o Nero, um monte deles. Você está entendendo? Aí eles somem, você não sabe o que deu com eles. Agora, veja, eu fui estudar isso porque havia uma possibilidade de, nas Filipinas, ser diferente. Esse foi um dos motivos que eu fui às Filipinas. Foi lá que eu encontrei o Tertuliano Terte. O nome dele era Tertuliano Terte. Tertúlio. Ele era considerado o maior escultor das Filipinas. Ele era médium. Ele tinha um centro espírita. Eles fluidificavam água. Eu fui lá e trabalhei com ele, mostrei para ele o processo de energia para abrir as portas para mim. Aí eles começaram a me mostrar tudo quanto era médium. Menina de 17 anos chegava, fazia assim, começava a mexer, daí a pouco ela tirava as coisas da barriga da pessoa. Eu vi isso tudo. Entendendo? Lá tem um monte desse jeito. Mas, por exemplo, você fosse procurar uma pessoa de mais idade com esse tipo de efeito físico, você não achava. Eu não achei um. Não tem. Então, veja, o efeito físico é difícil de manter com a idade. Se a pessoa não acertou o passe, não criou, sabe, o hábito positivo de vivência, acaba dando um acidente de percurso, que é a macro-pecado destrutivo, acaba com a pessoa. Isso é que eu chamo da macro-pecado destrutivo. Então, a maioria desses médicos são assim. Eu, por exemplo, quando eu tive aquele acidente, eu falei assim, será que é esse que era o meu? Eu tinha 38 anos. Será que era esse que era o meu? Você está entendendo? A gente nunca sabe. Agora, veja, lá pelas tantas, se você não adere aos processos dos assediadores nessas coisas, eles começam a fazer frente ampla contra você. Eles vão atrás. E eles fazem uma frente ampla, porque sabem que ali é mais fácil de mobilizar as energias. Agora, acaba dando uma tragédia. A maioria de tudo isso aí. Então, por exemplo, vamos ver esse século, nós vamos começar a abrir o caminho para isso melhorar. Agora, o que precisa? A educação. Sem educar o povo a respeito para o psiquismo, não vejo jeito. E outra coisa, tirar da religião, porque a religião mata mais, né? Porque a religião acaba matando lá pelas tantas. A pessoa vive muito, mas ela vive daquele jeito, mas não tem esse processo positivo de nada. Entende? A hora que começa a ficar santificado, que entra num nicho, acabou a santificação, aí deu tudo para trás. E esse dado que o senhor fala, que o senhor não conhece nenhum sensitiva ectoplasma que pois tenha... quem me chamou atenção para isso, em primeiro lugar, foi o Chico. Dado histórico. Depois eu tive mais umas 3 pessoas de mais experiência, de idade, que falaram a mesma coisa. Gente que pesquisava mesmo. Agora, a um deles eu lembro que eu estava com 20 e tantos anos ainda, lá na comunhão, quando a gente fez a SEC, e ele chegou lá e falou assim, vamos ver quantos anos você vai durar com isso aí, que você tem os efeitos físicos que a gente sente aqui e vê tudo. Só aqueles caras que já usavam aparelho, tudo, para ver, sabe, infravermelho, para ver no escuro, tudo. Eles me examinaram e viram, não, você tem. Agora eu quero ver quanto tempo você vai. Eu falei assim, ó, eu estou estudando muito para ver se eu duro até o 70. Quer dizer, eu vou fazer 77, já cheguei no que eu pedi, né, que eu falei, né? Vamos ver o que dá. Não estou em Vilcabamba, então eu não se duro viver 40 anos a mais. Vai chegar nos 120, 140, 130. Lá tem gente com 130, né? Então o problema todo é esse. Não é fácil. Agora veja, eu recebi uma mensagem psicografada há muito tempo para mim. Foi nas tais que eu fazia de noite, escondido. Tudo quietinho, depois que a escola não tinha mais aluno nenhum. E eu tive que parar depois que os lápis começaram a andar e dançar na minha frente no escuro. Então eu tive que parar com aquilo. Mas naquele período veio uma mensagem falando que ia ser muito interessante eu ia observar a mediunidade, os processos parapsíquicos,
junto com a minha saúde. Então, aquilo que eu fizesse para defender o meu corpo, eu ia defender o parapsiquismo. Você está entendendo? Então, eu comecei a fazer uma análise de juntar uma coisa com outra para ver o que era. Então, por exemplo, se você trata de melhorar a sua memória, vai melhorar o parapsiquismo. Naquela ocasião, isso para mim era muito importante devido ao processo da psicografia. Então, eu comecei a estudar isso tudo. Foi assim que eu comecei a fazer os quadros mais sérios de tudo a meu respeito. E eu usava aqueles quadros que eram as folhinhas, que é o calendário das livrarias que eles davam para a gente, que tinha os dias da semana. Era quadro por semana, um por um. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, entende? Começava domingo. Então eu comecei a fazer tudo na base de semana, especificamente. Agora você veja bem, eu era adolescente. Eu comecei com a psicografia com 13 anos. Isso aí eu tinha mais ou menos 14 anos, por aí, 13 anos e meio, por aí. Nesse quesito das imaturidades, assim, a gente pode falar que há uma diferença entre mulheres e homens ectoplastas? As mulheres seriam mais cautelosas ou não? Não, eu não vi nada disso. Pelo contrário, as mulheres às vezes sofrem mais, porque é muita gente querendo mandar, né? Você vê no século XIX aquele povo todo. Mas agora tinha mulher de muita personalidade, igual a Madame de Perrance. Ela é fora de série. Mas agora eu vi muita mulher assim, que a religião toma conta e ela se submete e fica por isso. Ela não se rebela, entendeu? Então é um problema. Agora, o homem quase sempre vai ficar de jactância, ele arranja alguma coisa. Ou fica doido por dinheiro, ou por sexo, ou por política, por prestígio social, ou santificação. Ele quer entrar num nicho de santo. Isso aí é um problema. Aí é problemático. Agora, alguns vão longe. Você pode falar, por exemplo, assim, o Sai Baba, né? Mas o Sai Baba ninguém sabe o que são as coisas que ele faz. Aquilo lá, ele é tipo Thomas Grimort. O que é certo e o que é errado? Ninguém sabe. Não pode estudar. O Carlos Oso, meu amigo, foi lá, falou com ele, aquele negócio todo, e não conseguiu nada. Eles desistiram do negócio. Porque ele é um Deus nesse plano, então Deus não pode ser tocado, não pode ser mexido, não pode ser virado do avesso. Entende? Então, tem essas bobagens todas, isso aí. E aquilo ali é carregado, por causa do processo da religião. Quando a religião entra, piora tudo. É sempre assim. Agora, o que é duro é que é a religião que fez o desenvolvimento desse parapsiquismo através dos milênios. Está entendendo? Então, por isso que a coisa está aí. Agora, o que nós precisamos é levar para o mental soma. As pessoas pensarem todos os fenômenos com racionalidade. Pensar que a lógica e o raciocínio, a razão, tem que predominar em todo tipo de fenômeno, sem chamar atenção por uma coisa fulgurante, gloriosa, hebetado, cara de paisagem, burroide. Tem que parar com isso. Então, por exemplo, tudo que nós temos deve passar a lógica e a racionalidade em cima. Não interessa qual veículo de manifestação que você manifesta. Não interessa qual fenômeno ou fato que você está vivenciando. Tudo. Você tem que levar isso em consideração. Agora, foi isso que era a minha mensagem lá dos 13 para 14 anos. Eles estavam certos. Agora, a partir disso, então, eu comecei a ser mais rígido. Nas palestras que eu dava para a mocidade, as coisas todas. Entendeu? Mostrar toda a situação, como é que era, para parar com a bobajada. Agora veja, tudo é um problema, presta atenção, como é que junta tudo? Religião, chakra umbilical, parte vegetativa, problema emocional, processo de sexo, problema de artesanato, devido ao problema da psicomotricidade, problema de arte, entende? E outra coisa, o problema do sucesso, que faz parte da arte, do artista. Todo artista, o que ele quer? Ele quer alcançar o sucesso. Você está entendendo como é que é? Agora, com isso vem a celebridade. A celebridade joga tudo no buraco. Aí, os assediadores, então, já pegam esses pontos, que sabem que são os pontos frágeis, para poder dominar
a pessoa. Por isso tem tanta gente assediada e tanta gente morre antes da hora. Agora, a invenção do automóvel ajudou demais os assediadores. A outra invenção que agora ganhou dos automóveis é a cocaína. A cocaína ganhou, né? Isso aí são instrumentos dos assediadores mais sérios. Automóvel, cocaína. Tem outros, né? Mas eu estou falando, esses são óbvios. É muita gente que já dessomou e muita gente que vai dessomar mais cedo por acidente de automóvel. Sendo que as pessoas não levam isso em consideração. Agora veja, é muita gente que morre em acidente de automóvel porque o cara é ectoplasta e não sabe. Você está entendendo? Esse é o motivo que tem certas pessoas que eu sempre falei. Falei assim, olha, você não deve evitar de dirigir automóvel. Não dá certo. Você não tem jeito. Agora veja, você pega uma pessoa que é ectoplasta e ela é ansiosa, ou ela é desapercebida. É o que o povo fala, né? Não, ela é desapercebida. Quer dizer, é a pessoa que não tem antena. Não, ele é desantenado. Isso é um perigo. Não pensa bem, um desantenado que é ectoplasta. Porque o carro é o seguinte, você está numa certa velocidade, por exemplo, 60 por hora, é só dar um toque assim, ó, só se muda tudo. Não é avião, não. O povo fica pensando, no avião é um perigo, eu não entro no avião. Por causa de um fio que pode criar um problema. Eu estou vendo que é você mesmo que está nessa dimensão. Você acabou de chegar, é isso? Gente, vocês viram que ela está aí? Vocês já viram que ela está aí? Já? Mabel, você viu quem está aí na sua frente? Está vendo? Ela está aqui, entrou, escondida debaixo da lona do circo. Não falou nada, que isso aqui é um circo de Fórmula 1, não é circo de Fórmula 1. Né? Vim fazer o balanço. Ah, você veio fazer o balanço? Então, é por isso que ela está atrás do Loche. Eu virei sombra do Loche. Tá bom, gostei de ver. Ainda bem que pararam lá as inundações, porque você todo dia estava lá, né, com as inundações, eu vi várias vezes. Estava lá. Toda séria, uma seriedade danada. Eu falei, ixi, a barra lá está pesada. Quando ela fica séria... Mas já parou, né? Está tudo bem agora, né? Ainda tem 1.200 pessoas desabrigadas em Blumenau, né? O pessoal que não perdeu terreno, casa, então não tem para onde ir. Mas foi um processo de assimilação e desassimilação, olha, tinha que ter uma senhora experiência. Agora você sabe que isso tudo é porque os políticos não levaram em consideração, né? Em 1961, teve político que foi lá, mostrou tudo o que ia acontecer. Falei assim, a gente não sabe quando, mas vai acontecer. Os caras quase escorraçaram o cara. Ele foi embora. 61? 61. Eu sei disso, que está até nos jornais antigos aí, tudo tem essas coisas. Eles falaram isso tudo que aconteceu lá no Vado, Itajaí, que não sei o quê, com as coisas todas que ia dar e tal. Tem gente que escreveu tudo sobre isso. Agora, você sabe, política no Brasil tem disso, né? Enquanto matam uma porção, é aquele negócio do Detran. Tá lá, todo dia tem uma coisa. Enquanto morre 4, eles não põem o semáforo. Agora eles vão ter que dar um jeito, né? O pessoal está indo para barracões improvisados. O negócio é sério. Mas tem muita gente lá que ainda está precisando de muita assistência. Agora, o que eu acho estranho, aqui, eu acho estranho o seguinte, não é igual ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro eu sei, porque eu vivi lá, tratei de gente. Só numa vez eu vi no morro lá perto de casa, 10 pessoas caíram lá de cima assim no chão. Eu cheguei lá e vi todo mundo morto. Agora veja, tudo por causa desse processo. Agora, o que se passa? Mas lá é gente sem educação, sem cultura, sem dinheiro, sem nada. Agora, nesse vale aí, a gente rica, tem educação, não é isso? A área, por exemplo, da Catarina é das melhores do Brasil. É uma verdadeira sala de visita para a gente. Florianópolis, por exemplo, é isso hoje, para turista, tudo. Quer dizer, isso eu não entendo. Bairros de classe média alta em Blumenau que desabaram, né? Agora, eu lembro que na década de 70, quando das primeiras vezes que eu comecei a ir a Florianópolis para falar umas coisas, tinha coisa bem antes do Instituto, que eu fui lá, eu vi o negócio do político que tinha falado aquilo, eu falei lá na ocasião. Numa das minhas palestras, eu falei nisso. Isso foi na década de 70. Um dos caras que indicavam sempre para mim era o Pimenta, que mandava as coisas para lá. Mas em 73 houve uma enchente enorme lá na região, né? Pois é. Você veja bem.
Matou mais de 100 pessoas também agora. Agora, o processo extrafísico de tudo isso, professor Valdo, como é que o senhor analisa isso? Eu analiso que o problema é o seguinte, é incúria. Eles descuram do problema, eles não levam a coisa séria, entende? Há uma inépcia do ponto de vista do prioritário, aquilo que o povo precisa. Como o negócio não é hoje, tudo que tem efeito imediato não é cobrado imediatamente dos políticos, então eles vão empurrando com a barriga. O Brasil tem muito disso, aquilo que é imediato, não é imediato. Eu só quero entender o imediato, que é isso que dá ibope, é o que dá voto, entendeu? Então isso aí lá tem muito disso. Eu lembro que lá havia um negócio de um processo da ponte, que durante muito tempo teve uma briga danada sobre a ponte, que ela estava quebrada, que tinha que arrumar, que não sei o que é. Isso em Florianópolis, né? Mas você lembra disso? Sim. Eu meti o pau nisso aí, tive lá na ponte, eu falei assim, não pode entrar, você vai, só pode desarmar, vai cair. Você lembra disso? Eu falei, meti o pau, falei, mas cadê os políticos daqui? Mas até eu hoje lembro que eu estive andando com Pimenta, na verdade. Nós vimos alguns até políticos, eu encontrei com eles, falei que tinha uma área lá que eles estavam começando a fazer em Florianópolis, fazer a reurbanização, sabe? Com grandes casas, edifício, aquela coisa toda. A gente falou. Nessa ocasião a ponte ainda não tinha sido melhorada, não. Estava uma briga danada. E na verdade ainda não foi. 100% ainda não foi? Não, ainda não. Ela continua fechada. Agora veja, isso é coisa do Brasil, né? É típico, uma pena, né? É o jeitão brasileiro. Não é o jeitinho, não, mas isso aí eu chamo de jeitão. É o jeitão brasileiro negativo. Falta de educação. Isso é um fato. Gente, aqui outra pergunta. Um casal se une por entender haver similitude de objetivos de traços intelectuais, mas não necessariamente de temperamento. Nesse caso, tudo se supera por meio do esforço do casal em fazer a fusão afetiva e o entendimento recíproco. Olha, não tem outra saída, tem? É isso mesmo. O jeito é a pessoa fazer força aí para melhorar. Agora, com jeito, se uma pessoa, ela gosta da outra, ela supera esses inconvenientes. O problema de ter rusga, querela, de ter insatisfação disso ou daquilo, faz parte de todo casal, porque ninguém é igual. Ninguém tem dois temperamentos iguaizinhos, nem gêmeos univitelinos. Então isso é normal que aconteça. Agora o processo é procurar se entender visando a evolução. Duplo evolutivo é um ajudar o outro para evoluir com dinamismo, de modo eficaz. Quando o professor diz que certa pessoa é bem assistida, isso é sempre por amparadores ou pode ser por guia cego mais gabaritado? Não. Quando eu falo que é bem assistido, eu não estou falando por guia cego. Na minha terra, o guia maurótico não faz boa assistência. Eu não sei se do meu amigo aí faz, na minha não faz não. Eu estou falando é aquilo que... Como é que é isso? Não tem lógica, tá certo? De modo que é bem assistida mesmo é por ter algum amparador. Agora, só tem uma pergunta cretina. Esse amparador é só desse dia, hoje, ou dessa semana, ou é sempre? Que esse negócio eventual, todo mundo tem amparador. Agora, um amparador permanente é raridade. Como fazer para um espiritualista aceitar tratamento psicológico para o problema de toque? Espiritualista, que droga de espiritualista que é esse? O cara não admite nenhum tratamento psicológico de toque. A primeira coisa é ver o filme Monk, né, a série. Compra as 4 séries que estão sendo vendidas e faz ele ver. É 1 hora cada um. Ele vai gastar vários dias para ver. Mas ele vai acabar vendo. E outra coisa, fala com ele que ele pode criar os hábitos dele de fazer assim, etc. Aquele negócio de limpar a escova. Aquele negócio da escova é uma boa. Lavar com água quente, vai acabar. Não, assim, mandreico mágico. Então, isso aí seria bom, né? Ele ver aí para ver como é que ele está. E outra coisa, ver o filme com ele e você pode falar, ó, isso você tem igual. Não, isso aqui é sua diferente. Não, isso aqui você tem igual. Faz uma listagem pelas coisas dele. Tem muita coisa lá para ser estudado nele. Vale a pena. Valdo, eu queria te fazer uma pergunta ali na conformática, defenologia.
A parapercepção patológica, nós podemos dizer que ela está sempre ligada à condição de vitimização? Olha, quase sempre é a vitimização, porque se a pessoa deixa a coisa prosseguir, é porque ela está se vitimizando. Se ela não reage, ela não faz força, não quer saber. Agora, uma boa parte é porque tem medo, você está entendendo? Alguma coisa nesse sentido. Mas que isso ocorre, tem alguma coisa, né? Agora, de modo geral, a vitimização está sempre nisso. Então seria a vitimização que prejudicaria a parapercepção, que contaminaria... Não. É o medo da pessoa que prejudica, porque ela não quer enfrentar isso. Mas quando ela sente não quer, medo... porque ela vê que aquilo dá muito trabalho até superar, ela tem que fazer uma reciclagem, ela tem que se melhorar. E quando ela sente medo, ela entra na vitimização. É isso que nós chamamos a pusilanimidade. Então, vem os negócios do passado contra ela, o assediador do passado, ela então recua. Agora, ó, isso acontece até com gente nossa da CCCI, que tem curso intermissivo. Por quê? É a primeira vez que estão enfrentando assim uma renovação visceral, né? Enraizada, mais séria, ampla. Na percepção das energias, qual é a principal diferença entre a percepção patológica e a sadia? É o seu prazer. É aprazível, é confortável, é agradável, é boa, é homeostática, é sadia, é regular, é harmônica. Se não é? Mas muitas vezes você pode ter a percepção do assediador. Pode, mas é temporário, presta atenção. Mesmo essas coisas podem ser negativas, quando a pessoa está começando. Eu já expliquei isso aqui muitas vezes. Mas isso é temporário. Agora, se aquilo é sempre assim, é porque é assédio. Aí ela vai ter ressaca energética, etc. É só observar. As coisas são mais fáceis de dar o diagnóstico que a gente pensa. Agora aqui, qual outra pergunta? Qual a diferença entre ectoplasmia e ectoplastia? A ectoplasmia é o estudo em geral, a ciência ou a manifestação artesanal do processo de usar o ectoplasma. Agora, a ectoplastia é aquela pessoa que tem ectoplasta, é o sensitivo ectoplasta, esse que é o da ectoplastia. Ectoplasmia todo mundo tem, depende da circunstância, etc. tal. Mas uma pessoa que tem aquilo habitualmente, ou já tem aquilo de modo espontâneo, esse é que é o sensitivo ectoplasta. Como a pessoa sabe que tem isso? A primeira coisa que a pessoa tem que ver é o seguinte: olha se tem algum acidente de percurso que ocorre com a pessoa, se os aparelhos dão algum defeito perto dessa pessoa sempre, e coisas desse modo. Então, há série de condições para ver se tem algum fenômeno de efeitos físicos que ocorrem em torno do ambiente, do holopensene, da psicosfera da pessoa. Se tem, aquilo ali pode partir dela, é necessário que veja. Uma coisa séria também é ver na adolescência se a pessoa era um epicentro de fenômeno parapsíquico de algum modo, quando criança. A pessoa pode perder confiança em si, e como ficam as energias? Como as energias do ectoplasta causam acidente? O assediador, o guia cego, etc., ele vem e começa a manipular as energias junto com aquela pessoa que ele já tem uma semi-possessão. Com isso, ele faz o acidente que ele queira. E outra coisa, chupa a energia do acidente. Todo acidente pode dar energia para o assediador. Depende do que é. Está claro? Olha a lógica do problema e como é que tem uma economia de energia nessa história. Isso tudo tem que levar em consideração também. Alto. Aqui, ó. Na parafatologia, na linha 6, você poderia o indiscernimento na dosificação das informações extrafísicas colhidas. Na dosificação, você podia falar um pouquinho? O indiscernimento na dosificação das informações extrafísicas colhidas. A pessoa tem as informações extrafísicas. Aí ela acha que é a Santa Girafa que ajudou. Outro vai achar que é o babalaô, não sei o que é, que arranjou não sei o que é, que tá. O outro acha que o processo é da pomba gira, porque houve um negócio que não sei o que. E por aí vai. Aquilo vai ao infinito. Devido o quê? Inexperiência. E a pessoa coloca aquilo que é a imaginação ou a pouca
cultura que a pessoa tem sobre o assunto, então ela coloca aquilo e põe aquilo como um fato. E por aí as coisas vão tudo por água abaixo. Por isso que é um indiscernimento, não há uma distinção da realidade. Os fatos com as versões, não tem. Aí então as informações parafenomênicas, as mensagens, o processo colhido, a sementeira que às vezes até um amparador fez, tentando ajudar a pessoa, foi tudo por água abaixo. Isso tem a ver ali na página 47, lá na psicopatologia, que fala que os fenômenos em si, a rigor, nada tem de psicopatológico. Importa ressaltar, os fenômenos parapsíquicos em si, a rigor, nada tem a ver com ocorrência psicopatológica, pois são processos rígidos, sadios, de comunicação interconsciencial, mais evolutivos. Contudo, se a consciência desvia as próprias intenções de modo anticosmoético, ou se desequilibra por medo, inexperiência ou imaturidade, perante o desconhecido para si mesma, sobrevêm as patologias nas parapercepções. É isso que eu estava falando aí para a Kilian. Isso é uma crença que as pessoas têm, às vezes, de ser tudo assédio? Não, as pessoas que falam que tudo é assédio, elas estão tirando o corpo fora. Quase sempre são pessoas que morrem de medo de energia e de assediador. Isso é bobagem, entende? Primeira coisa, em qualquer fenômeno que ocorre com a pessoa, é ela descartar os fenômenos que sejam naturais, fisiológicos, orgânicos, do corpo, coisa física. Isso tudo é que a pessoa tem que ver, em primeiro lugar, descartar. Agora, pode chegar um ponto que aquilo é óbvio. Agora, se começar a acontecer uma série de ocorrências com a pessoa, tudo assim, esdrúxula, você está entendendo? Diferente, aí está na cara. Tem que observar, aí tem que fazer uma interpretação mais séria. Aí pode ser poltergeist, pode ser assédio, acidente de percurso. E a gente tem que olhar essas coisas por causa da macro-PK destrutiva. PK é a psicocinesia, a hora que acontece o efeito físico negativo que pode matar. Por isso que a gente fala macro-PK destrutiva, porque mata. Muita gente morre por assédio. A gente não sabe, não há estatística, o IBGE não sabe quantas pessoas morrem porque foi assédio. Elas foram assassinadas por consciências perturbadas. Isso tem um monte. São milhões. Mas isso não se apresenta na vida da pessoa assim com pequenos acidentes? Mas ninguém leva aquilo em consideração. Está entendendo? Val, sim. Aquele seu acidente, o seu acidente foi uma macro-PK? O meu? Eu não sei. Pelo seguinte, o caso não foi macro-PK, né? Porque eu não morri, né? A macro-PK, geralmente, quando a gente fala, é quando a pessoa dessomou. Mas ele foi um acidente sério que envolvia muitas pessoas. O negócio envolvia milhares de pessoas por causa do trabalho que nós estávamos fazendo. Agora, veja, eu não podia falar com a nossa amiga lá, que era a médium, que viu tudo o que foi acontecer antes, e veio me falar, mas eu não podia dizer para ela, eu só falei assim, não, eu não posso ter medo dessas coisas, eu tenho que enfrentar isso. Mas o negócio não era esse. Se eu parasse ali, eu ia mostrar fraqueza, todas as coisas que estavam em andamento iam fracassar. Então eu tinha que segurar a honra de todo mundo, não era a minha, era dos outros. Agora ninguém ficou sabendo disso, só mais tarde. Mais tarde eles viram o efeito disso. E outra coisa, tudo que a gente quis se conseguiu, alcançou êxito em tudo com o passar do tempo. Todas as coisas nós alcançamos. Agora demorou. Eu trabalhei nessa história há mais de 12 anos, até acertar tudo. Agora, são muitos destinos, muitas vidas, milhares de pessoas que envolvia. Você trabalhou nisso 12 anos depois do acidente? Não. Antes? Não, eu comecei mais ou menos, o problema todo foi o seguinte, o acidente foi em 70, eu comecei a trabalhar em novembro de 69, foi mais ou menos 12 anos e tanto que eu estive lá dentro com o negócio todo. Agora, o negócio foi em novembro de 69 que eu comecei a trabalhar com a turma, porque tinha uma senhora que me pediu que eu devia muito favor para ela, eu e o Chico Xavier. Então, nós começamos a trabalhar. Agora, em 70, eu tive um acidente. Eu tinha 38 anos.
E foi 59 ou 69? O quê? Que você começou? Foi 59 ou 69? Não, escuta, o problema é 69, novembro de 69 é que eu comecei. Então, o acidente eu tive um ano depois lá. Certo. Agora, com isso eu tive que depois trabalhar, porque mais 11 anos. Levar um negócio, entende? Que fazia parte do trabalho. Eu não sabia quanto tempo eu ia, porque a hora que eu falei que ia ajudar, acabou. Eu tinha que arregaçar as mangas, eu vestia a camisa. E eu só poderia acabar com aquilo depois disso. Agora, eram milhares de pessoas envolvidas, né? E com isso, não houve nenhum acidente, nada, nem para ninguém. Tudo foi em paz, concórdia, harmonia, muita gente encaminhada. Os amparadores sabem disso. Agora, eu tive um amparo, que foi uma loucura. Agora, fora do corpo, eles perguntaram para mim, como é que é? Você quer fazer o negócio ou não quer? Quer continuar do jeito tal ou não tal? Não, vou levar. Então vai, acabou. Foi por isso que eu cheguei, tirei os aparelhos, aquele negócio todo, que eu sabia que a gente ia fazer. E valeria a pena. Senão eu teria ficado por lá, né? Entende? Aí, daí a pouco eu teria que voltar de novo, arranjar outra condição que eu já não sabia o que e tal. Eu estava no período da ressaca da situação, você está entendendo? Estava num período mais afastado do problema, porque eu estava esperando as novas gerações para poder entender. Que eu já estava cansado. Eu falava sobre as coisas e não via nenhum eco. Gente, é um troço horrível. Você falar para os porcos, falar no deserto, não dá, não dá. Foi por isso, o meu negócio, eu criei uma espécie de complexo com isso, de tal maneira que quando eu fui à televisão, uma das vezes lá, que estava o nosso amigo, eu comecei a falar, falei umas verdades para todo mundo. Não, vocês estão rindo do que eu estou falando? Estou falando é coisa séria. Minhas pesquisas são sérias, estou dedicando minha vida a isso. Eu não estou aqui para brincar. Não vim aqui para falar, atirar pedras aos porcos. Está a cara de todo mundo está lá. Só lá tinham 5 candidatos na política, na ocasião. Isso foi na televisão, muita gente viu isso aí no Brasil afora, eu falando. Agora, é a vida, a gente não pode brincar com essas coisas. Agora, eu insisti, deu certo. Você olha só, 38 anos é a metade da minha vida. Eu estava começando com as coisas. Mas ainda não podia. Você veja bem, eu tive que trabalhar com isso tudo para depois lançar o livro só em muito tempo depois. Eu estava trabalhando já com o livro há algum tempo. Mas o negócio mesmo sério foi depois. Em 1966 eu comecei a trabalhar seriamente com o livro. Aí eu trabalhei full time praticamente, 19 anos, para fazer o Projeciologia do jeito que eu precisava. Agora, não é só o Projeciologia, esses 19 anos é que eu fiz a minha biblioteca com opção de coisa, viagens, participei de movimentos, eventos, coisas internacionais, instituições, esse negócio todo, para saber, né, o que havia sobre os assuntos. Isso me ajudou muito. Mas agora, o acidente, eu tenho as marcas dele até hoje, né? De tudo quanto é jeito. Todo lado você olha assim, ó. Eu tenho marca de todo lado. Veja bem, eu tinha 56 escoriações quando eu saí do coma. E fui para casa. 56, com todo o tratamento deles. Agora, o melhor da história. Esse meu dedo estava quebrado, eles não viram. Então, além das escoriações, tinha esse dedo quebrado, tinha uma opção de coisa, tinha músculo aqui amassado. Foi uma loucura, né? O meu acidente foi o máximo. Eu gosto das coisas tudo bem feito. O negócio tem que ser uma coisa cheia. Você entendeu? Esse negócio pela metade, é aquilo que eu falei. Se vai me dar um negócio, me dê inteiro. Esse negócio de fazer as coisas pela metade não é comigo, eu não sou assim. Eu não tenho temperamento para coisas sem acabativa. Tudo meu precisa de acabar bonitinho. Agora, do meu lado, né? Porque você nunca pode fazer as coisas para os outros. Você não manda nas outras pessoas, tem que ir com calma com isso aí é difícil. Agora, virei o quê? Uma cobaia para vocês, né? Com tudo isso. Você já pensou se eu chegasse aqui e não tivesse essas experiências? O que é aquilo? Não ia aqui. Vocês iam me dar uma banana na primeira semana e ficar por isso.
Agora não, eu mostrando, baseado em fatos, eu tenho provas de tudo isso que eu falo. Mas, Valdo, aqui no ar, por favor, aqui. Em relação a esse acidente, o senhor falou que teve a opção, digamos assim, de não retornar, então, de ficar no extrafísico, é isso? É igual a isso que se dá aí com o processo da quase morte. EQM, né? Mas assim, digamos por hipótese que o senhor não retornasse, então, realmente. Eu ia como ficar por lá, já ia preparar uma outra vida, arranjar uma mãe, um pai, o mais depressa possível, onde é que eu ia me... Mas no caso da maxiprótese grupal, hein, professor? No caso da maxiprótese grupal, porque afinal de contas o senhor é líder da maxiprótese intrafisicamente, digamos. Teria outro líder? Como é que ocorreria esse processo? Não, todo? no caso nosso aqui, eu teria que voltar. Esse negócio nosso não dá para tirar o corpo fora. Se você deu a palavra, tem que cumprir. Eles perguntam por delicadeza, por... Não, eles me perguntaram para saber, né, o meu estado de ânimo, para ver se aquilo não tinha afetado a minha consciência, alguma coisa, porque até eles, né, ficaram assim, meio com peninha, etc. Tal, mas não deram o braço para torcer. Eu sei que o enumerador me falou. Mas nesse caso... Gente, a minha condição era precária. O cara que bateu o caminhão pensou que eu tivesse morto. Ele chegou lá e viu. O motorista, o Júlio, ele viu. A hora que o cara chegou, ele olhou. Ele nem foi lá para ver o Júlio, nem nada, não. Ele entrou no caminhão e foi embora o mais depressa possível, porque matou a pessoa e foi embora. Agora, outra coisa. Quando os advogados e a turma lá, que estava com a polícia, 1 milhão de coisas da empresa, né? Porque aquilo foi acidente de trabalho. Então tinha que fazer um levantamento terrível, porque tinha o processo do carro, seguro, um monte de coisa que estava implicando isso aí, né? Hospital, esse troço todo. Então, eles foram examinar o negócio e vieram falar para mim. A própria diretoria mandou que falasse comigo para saber o que é que eu achava, como é que era. Então eu dei o contra. Vocês vão esquecer esse motorista, não vão fazer mais pesquisa de nada. Nenhuma averiguação. Esquece isso. Agora, se um dia vocês encontrarem com o cara, fala que eu estou vivo. Que eu estou com peninha dele, coitado. Ele está pensando que eu morri. Aí foi a gargalhada geral dos advogados. Essa foi a piada que eu soltei lá. Ele não estava ainda bem avariado. Foi quando eu saí do hospital. Agora, Valdo, assim... Nessa temporada eu não podia dirigir carro. Eu só comecei a dirigir carro 2 meses depois, e mesmo assim sem ninguém comigo, só eu. Você está entendendo? Eu não levava ninguém porque eu não tinha confiança em alguma coisa que pudesse acontecer. Porque eu só poderia ter minhas reações, meus estímulos, né? Mais séria, mas com outra pessoa eu fiquei com medo. Então, eu dirigi durante uma temporada sem carregar ninguém no carro. Agora era aqueles carros maceteados, bravo, com esses. Olha, sob certo aspecto, você sabe que uma vez eu peguei um motorista dos meus, que mais tarde ele foi dos meus, para dirigir o Fusca. Ele não se deu bem. O Fusca estava muito avançado para ele. Agora, Valdo, para entender apenas hipoteticamente, no caso de não retornar, por exemplo, as consciências intermissivistas que estariam renascendo naquele momento, elas poderiam atrasar a reforma? Não, por isso que é que eu teria que vir logo para pegar. Então eu chegaria aqui mais moço. Eu tenho até pena de vocês se isso tivesse acontecido, porque eu viria com mais força, não é isso? Aí seria pior. Olha, vocês foram agraciados por essa fatalidade. Sabe como é que é? Isso ajudou. Se a pessoa, se eu viesse mais moço, vocês estavam perdidos. Por quê? O problema todo era um processo de gerações. Agora você veja, eu só fui, nós fomos fundar o Instituto com a turma em 88. Foram 18 anos depois do meu acidente. Pensa bem nisso. Você está entendendo? O negócio não é fácil. Nesses casos, assim, Valdo, sempre tem um segundo líder que poderia entrar ou não necessariamente? Sempre tem o plano beta, mas o plano beta não incluía um processo desse, não, porque a turma estava toda já plotada dentro da situação. A trama, o enredo,
Você está entendendo? Já tinha o vestuário pronto, já tinha toda a elencologia assentada, já tinha entrosamento do povo todo, da melhor espécie possível. Melhor espécie quer dizer, melhor coordenação. E olha, realmente, né? Eu sempre tive essa coordenação aí muito grande. Outra coisa, a minha recuperação, por exemplo, com aquilo foi uma loucura. Os médicos ficaram besta. A dona lá, que era a minha enfermeira, falou, eu não entendo, eu falei que o senhor ia melhorar, mas não desse jeito. O senhor já está dirigindo o carro, mas quem é que permitiu? Falei assim, olha, eu sou médico e olha a minha carteira, está em dia, tudo bonitinho aqui, então. O negócio é sério. Agora, você há de ver eu encontrar com o povo. Assim, cara, mas me disseram que você rachou a cabeça, que não sei o que, eu não estou vendo nada. Assim, você sabe, ainda tem alguns cabelos, né? Está encobrindo tudo aqui. Você não está vendo o que é. Mas veja, aí comecei a mostrar, olha o meu nariz, olha a minha mão, olha a perna, olha aquilo, que eu tenho marca por tudo quanto é lado. Agora, o melhor da história é que praticamente antes disso eu nunca tinha tido muita coisa de nada, muito pouco acidente comigo. Mas fala. Mas, hipoteticamente, como é que ficaria a questão da PROEX? Nessa primeira seria incompletista. Não, eu tenho uma leve impressão, isso aí, nós estudamos isso depois uma vez, junto com o enumerador. Ele falou assim, não, se acontecesse o negócio, se você fosse ficar por lá e arranjar outro corpo, tinha que ser tudo imediato. Eles iam fazer um negócio super rápido. Agora, aí teria um perigo, que era eu ter problema de processo de infância ou qualquer coisa disso. Porque, entende? Que aí tinha que organizar a situação toda. Eles iam ajudar, mas mesmo assim. Agora, mas num caso eu toparia qualquer coisa, mas como eles me mostraram a situação, eu falei, não, eu vou voltar então com tudo, então volta. Mas, Valdo, no caso agora, isso aconteceu praticamente no 7º dia do coma. Num caso desse, quer dizer, você seria incompletista na primeira vida, se você tivesse dessomado. Seria isso? Poderia considerar incompletista? Eu não acho, não. Não. Pelo seguinte, nós não tivemos culpa daquele acidente, nem eu, nem o Júlio. Ninguém teve culpa daquilo. Nisso. Você não pode dizer que eu tive culpa porque a dona me avisou e eu fui. Não, eu falei com ela que eu não podia recuar. Isso não é culpa, pelo contrário, eu mostrei intrepidez. Mostrei desassombro. Não, mas não seria um incompletismo mesmo você não tendo culpa? Não, é um incompletismo do ponto de vista técnico da coisa, mas não com respeito à minha pessoa. Não tinha nada que ver. Agora, o que eu vejo é o seguinte, seria tudo assim, a toque de caixa. Né? Senão alguns de vocês poderiam. Você está entendendo? Aí sim ia criar problema para mim. Mas só mais uma pergunta. Eu atingi todo mundo que apareceu até o momento. Pelo menos fiz esforço. Até às vezes contra meus familiares, o povo está perto de mim. Isso aqui no Brasil, no exterior. Tudo devido ao quê? Eu sou um agente retrocognitivo. Eu sempre falei isso. Você veja, o primeiro dia do Instituto, a primeira coisa que eu fui falar sobre agente retrocognitivo. Quem estava lá sabe disso. O negócio é seríssimo. Eu vivia falando isso também no Centro da Consciência Contínua, naquelas reuniões lá. Então, eu levava o negócio muito a sério nisso aí tudo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é bom a hora que você vê que você passou certos gargalos. Entendeu como é que é? Mais força. Isso aí dá um ânimo maior, supera as suas deficiências, é um negócio muito sério, eu acho. Gargalo é um negócio seríssimo. Quando você estava para ressomar, você elaborou essa PROEX, que chegaria até aqui, você comenta que houve um atraso dessa geração que você teve que esperar, principalmente em função da Segunda Guerra, você já comentou, né? Que isso acabou afetando. Se não tivesse ocorrido isso, esse contratempo, e essa geração tivesse renascido mais cedo, possivelmente você não passaria por esse acidente, quer dizer, você talvez nem tivesse nesse tipo de trabalho? Eu não sei. Por exemplo, nós, o que é que tem aquele trabalho que eu estava fazendo lá, que culminou com o acidente, o que é que tem isso que ver com o meu processo da conscienciologia? Por causa do problema do passado. Agora veja, muita gente do passado está envolvida nisso, as minhas coisas todas, tudo que aconteceu depois. São milhares de pessoas.
Outra coisa, você tem que lembrar que eu, em vida anterior, passei pelo Rio, né? O negócio é o Rio de Janeiro, com os negócios todos, minhas empresas lá. E eu paguei o pedágio, mas andei pagando uma opção de coisa, tudo que estava faltando, pedacinho disso, daquilo, disso, daquilo, disso, daquilo. Por isso que eu fui ficando, até pagar tudo. Entendeu? A ideia, lá no fundo, foi muito boa, foi positiva. Entende? A intenção foi boa. Agora aqui, por que a maioria das pessoas possui sempre uma previsão negativa de um determinado fato que esteja para acontecer? Não, as pessoas fazem isso por medo mesmo, ou se não por assédio, né? Porque elas estão tendo uma inspiração negativa da baratosfera. Às vezes tem, isso aí é uma coisa. No meu caso lá, por exemplo, não. Essa senhora era uma grande sensitiva. E que, outra coisa, desenvolveu comigo. Eu tinha certeza absoluta das coisas dela. Ela não brincava em serviço. E ela falou que tudo aconteceu do jeito que ela falou, tudo bonitinho. E outra coisa, tudo aconteceu do jeito que eu falei também, tudo bonitinho. Depois que eu saí, ela foi me visitar também em casa, lá no meu apartamento. E me encontrou. Eu disse, vem cá, quer dizer que você escapou de tudo, do jeito que você falou e do jeito que eu falei. Tudo. Eu preciso trazer um presente para você. A gente tem que comemorar uma coisa dela. É impressionante o negócio dela. Tenho várias manifestações ectoplásticas na área da cabeça, com pequenas emanações espontâneas na área dos olhos, ouvido e do nariz. E quase nenhuma manifestação clara de emanação ectoplástica ventral, bucal ou anal. As manifestações de maior ostensividade ocorreram durante a descoincidência do psicossoma, produzindo esfriamento dos antebraços e das pernas, com raras ocorrências de reps projetivos ocorrentes de ar a exteriorizar energia. Devido à falta de controle, indago se existe alguma técnica para conseguir desenvolver o ectoplasma e controlar de maneira mais voluntária, além do estado vibracional. Olha, o estado vibracional é a base de tudo que diz respeito à energia. E isso envolve a ectoplasmia em tudo. Aí agora depende de você. Faça algumas experiências, por exemplo, com efeito físico. Isso talvez é uma coisa. Uma delas é o seguinte: coloca uma farinha bem fina em cima de um papel no móvel alto no seu quarto. Saia do corpo e procure mexer na farinha para ela cair no piso do quarto. É uma das técnicas que eu usei. Será que ele entendeu? Escuta, você pega um papel assim, põe a farinha bem fininha. O ideal é farinha leve e fininha. Não serve essa farinha de mandioca grossa, não. Fininha. Põe em cima do papel, em cima, por exemplo, do seu guarda-roupa. Se é que você tem guarda-roupa no quarto. Onde tem? O móvel que tem lá mais alto. Põe lá em cima. Entra no seu corpo e depois você sai do seu corpo. Vai lá e procura julgar energia para a farinha ir para o chão. É lógico, você tem que fechar as portas e janelas do quarto, tudo isso. Não adianta. Outra coisa, não pode ter ar-condicionado. Isso é uma das técnicas que eu fazia. Com isso aí, a pessoa vai desenvolver o processo de ectoplasmia de uma maneira absurda. E ela vai precisar ter até cuidado depois. Eu promovo eventualmente fenômeno de ectoplasmia, porém não tive durante a infância e adolescência situações que o senhor mencionou, acidente, etc. O senhor poderia aprofundar o assunto? Sim, o problema todo é o seguinte: o que é que você promove, o que é que houve de resultado nisso? Se não teve acidente, o que é que teve? Teve algum benefício? Houve alguma construção? Teve algum fruto? Qual foi o resultado? Qual o saldo disso? Não teve nada. O meu teve saldo. O tempo todo eu tive saldo. Tudo quanto é jeito. Não foi só um acidente assim. Quando você diz que o Arigó tinha que ter estudado mais o fenômeno dele, que tipo de estudo ele deveria ter feito? Estudar estudo, nós estamos estudando aqui, sobre parapsiquismo. O que faltou para o Arigó foi o Moacir dar a dinâmica do parapsiquismo. Como ele desenvolveu o processo se não estudou? Foi só prática sem racionalizar a técnica, é isso que eu estou falando. A maioria dos sensitivos, ectoplastas, os médios de efeitos físicos, eles vêm pelo instinto, eles foram pitonise, iniciados de outras vidas. Então eles vêm, é aquela ganga bruta,
É o cara que está seguindo o instinto animal dele parapsíquico. O estudo seria para sanar as imaturidades ou para desenvolver o conhecimento técnico para controlar melhores energias, viver mais e evitar que ele fosse desgastante para eles? É lógico que é isso. E outra coisa, ele poder também ajudar mais gente durante mais tempo. Que método de estudo seria o ideal? É estudar tudo dele, da pessoa, a respeito do parapsiquismo pessoal dele. Por quê? Então a primeira coisa que eu tinha que estudar, onde é que apareceu aquele guia que ele tinha? Como é que era o cara? Ele começou a estudar, sair do corpo e ir lá conversar com ele. Dr. Fritz, vem cá, Fritz, vem cá, me fala esse troço aí, vamos, agora aqui, vamos falar tudo. Nada disso acontecia. Não tinha nada disso. Agora ele ficava incorporado lá, entrava em transe, fazia assim, caía aquelas gotas do espaço, dentro de casa, um sol quente, sol entrando pela janela e o negócio caindo. Eu vi isso tudo. Mas você quer falar? Queria te perguntar a questão da comorbidade. Você fala que os fenômenos parapsíquicos, a rigor, eles não têm relação com as psicopatologias. No entanto, aparece muita coisa em comorbidade. Você pode comentar isso sobre o bipolar? As comorbidades é aquilo que eu estava falando um dia desse aqui. As mais comuns são extrasístole, quando a pessoa começa a mexer com o processo que tem ectoplasmia, principalmente. E problemas de, assim, alterações da energia, né? Que a pessoa sente isso, arrepio, essa situação toda. Isso aí às vezes parece com um processo psicopatológico. Agora, essa da extracística, que é o mais comum, que é um processo cardiológico bem nítido, bem claro, e que outra coisa, não tem nada. Porque existe muita extracística fisiológica, todo mundo tem, depende da circunstância. E o que leva mais a confundir nos diagnósticos e não ver a parte parapsíquica, por exemplo? Na sala de aula? A pessoa não vê porque ela quer fugir disso. Uma boa parte, por exemplo, até de médico, eles não gostam de falar nesse negócio de parapsíquico, porque eles têm medo do assunto. Aquilo ultrapassa a fisiologia, ultrapassa a terapia, que eles conhecem a terapêutica, então eles têm medo disso, eles não gostam de falar. Gente, eu encontrei com um monte de colega meu que eu era uma persona não grata, onde chegava. Eles tinham medo de mim. Outra coisa, Loche, você encontrou com um colega meu de dentista. O que é que eles falaram que eu era para você? Como é que é? Eles falavam isso quando nós éramos mais moços, rindo de mim. Isso era chacota. Agora lá encontrei com eles, todo mundo falou, não, o Valdo a gente tem que respeitar. O negócio está aí. Depois de muitos anos, você fica careca, de cabelo branco, barba branca, todo mundo começa a respeitar mais. Mas morre de medo. Inclusive tinha um que eu mostrei o caso aí para você, por causa da senhora dele, que eu atingia, que o negócio todo lá. Isso tudo é liberado. Então veja, 50 anos de praia, não adiantou nada. Tem casos que não adiantou nada. Eu vi isso lá. Só para o pessoal não ouvir no microfone. A mulher do cara, totalmente a meu favor. Ele está do mesmo jeito, 50 anos. É filósofo da filosofia profunda. O pessoal, eu estava sem o microfone. Valdo, o AVA vai dar um curso para os professores de ECP1 e para a equipe do pessoal de ECP2 também, a respeito dos fenômenos, da parte psicopatologia, porque o nosso lado já é o contrário, o professor não tem cultura sobre a parte de psicopatologia, a maioria não tem informação, boa, isso é muito e confunde bom. Tudo, e tudo é extrafísico, e tudo não fenômeno, e fica assim. por isso. E a pessoa às vezes é doida mesmo, assim. É só isso. Não, o pior é a hora que o negócio é extrafísico, eles acham que é fisiológico. E o outro caso, que o negócio é fisiológico e o cara que é extrafísico. Então aí confunde as duas coisas, erra tudo. Isso aí é uma droga. Tem que estudar mais os dois lados, senão não vai. Eu já cheguei a dar aula com um monte de gente, inclusive, sobre esses assuntos, né? E separar da área da saúde, tudo. Lá no Rio mesmo eu fiz isso, logo no início do Instituto, com um monte de gente. Na época da que a gente dava aula, você instruía muito a gente para saber reconhecer as duas coisas. E fazia aquelas experiências naquelas feiras, todo lado, com processo de energia, para o povo ver. Assim, ó, ninguém pode sair com ressaca de energia, vamos ver como é que é. E outra coisa, todo mundo trabalhava ali e saía bem. Está vivo. Nunca foi preciso trabalhar com ninguém depois daquilo. A turma saía bem, tinha muita assistência. Sr. Valdo. Sim.
Aqui na penúltima e última linha fala assim, ó, a qualificação anticosmoética dos talentos extrafísicos pessoais. Isso tem a ver com a indústria da mediunidade? Aonde que está isso aí? Penúltima e última linha. A qualificação anticosmoética dos talentos extrafísicos pessoais. O problema todo é o seguinte, é estudar o que é cosmoética e o que não é cosmoética na manifestação. Por uma pessoa, por exemplo, ela pode ter um desenvolvimento parapsíquico e ser totalmente anticosmoética. Isso tem a ver com a indústria do mediunismo também? Da mediunidade, sim. Que o dinheiro superou o processo da assistência. A assistencialidade tem que estar na ponta. Esse é que é o processo cosmoético. Senão não vai. Se entrou muita coisa de vil metal, é um problema, vira para a atmosfera. Entende? O senhor teria outros exemplos? Hein? O senhor teria outros exemplos? Não, tem um monte disso aí, tudo que é negativo, mas esse aí é óbvio, esse é o maior deles. Claro. Que começou pela psicografia e uma opção de coisa que tem aí. Que esse que eles falaram aí, que criaram a indústria da mediunidade no Brasil, tem um médium, uma médium de psicografia, o outro que é isso, o outro que é aquilo, tem vários lá no meio, são 3 médios, parece, na história, que criaram isso, mas tem um monte, eu já vi isso, desde a minha infância, é muita gente assim. Tá bom, obrigada. Sei não, mas sexo eu já falei aqui, mas não é sexo, sexo às vezes até é secundário, o processo maior é dinheiro. O que mais perturba o povo é dinheiro. Isso aí, por exemplo, é a indústria mesmo, é o dinheiro. Primeiro, dinheiro. Segundo, prestígio social. Terceiro, sexo. Você está entendendo? O prestígio social é quando a pessoa quer aparecer, por exemplo, fazer uma série de obras de assistência social para ela aparecer, então é o benemérito, aquele negócio todo. Que eu já vi disso. Mas fala. Professor, 2 questões aqui. Primeiro, sobre a autoconscienciometria, o senhor já comentou aqui sobre a questão de autoimagem distorcida, né? Que é um problema de percepção para percepção patológica, né? Então, eu queria entender o seguinte, normalmente isso apresenta uma tendência para ser a maior, a menor, ou isso varia ao infinito? E eles têm aqui 5 condições para corrigir isso, que seria autorreflexão mais aprofundada, mais registro, com 5 cobaia, terapêutica. Na minha terra tem uma expressão só popular que serve para tudo isso. Vergonha na cara. Sim. As pessoas precisam ter vergonha na cara para seguir o prioritário, mais sério, moral, entendeu? A maioria não tem. Não quer saber. E aí o negócio está para trás. Escuta. Olha o tanto de pessoas parapsíquicas que têm seitas e outras coisas mais, manobrando e manipulando o povo sem parar. Aquele povo que faz despacho para pegar dinheiro. Presta atenção, são milhares de pessoas fazendo isso. Isso é uma indústria que já existe há muito tempo, é muito pior do que essa indústria da mediunidade que eu estou falando aí. E essa é antiquíssima, todo mundo sabe disso. Você tem que dar, e eles falam, não, tem que dar para o santo, tem que dar não sei o quê. Você está entendendo como é que é? É oferta, oferenda, tem um monte de coisa assim, não tem? Agora então você veja, isso tudo é baratosfera. Então o povo fica pensando que tem muita assediadora extrafísica, a maioria é só extrafísica, não é, tem um monte aqui, ó. Dentro da religião está assim de assediador intrafísico. A maioria das religiões. Por quê? É demagogia. Tudo é baseado em dogmática e demagogia, tem que ter. É manipulação de gente, tem que manobrar o povo. Religião é isso. Por isso que é a vida. Por isso que tem aquele caso da mulher, né, que vem me perguntar solenemente na frente da opção. Mas, professor, qual é a religião que vai predominar? Eu falei assim, nenhuma. Nós estamos querendo que elas extinguam o mais depressa possível. Mas para isso, precisa de ter substituto. Não pode desfalcar o que está aí, que tem muita gente que precisa disso, né? Você já pensou, milhares de vidas que a pessoa vem assim? Os caras passaram avião na Segunda Guerra, em cima de uma ilha deserta que ninguém nunca tinha visto ninguém. Aí os índios lá embaixo viram aquele avião que passava. Aí o que eles começaram a fazer? Começaram a imitar um avião que era o Deus que eles viram passando no céu. Você está entendendo? É isso que é a realidade. Religião é assim, começa desse jeito. Lá, na minha infância, na área de Monte Carmelo, com o negócio lá de Goiás, que é lá perto, que é tudo perto, eles falavam que essa santa, Nossa Senhora Aparecida, que é
adorada e venerada lá em Aparecida, em São Paulo, que aquela santa veio, isso aí eles contavam, tinha gente que teve contato com a história, estudou, tinha até as bases, que aquilo foi feito por um espantalho. Era um espantalho que estava numa plantação que havia lá, e o negócio caiu, mas é que eles acertaram tanto o espantalho que ficou oferecendo uma mulher com os negócios todos. Aquilo caiu, deu uma tempestade muito grande, levou o espantalho, caiu dentro do corpo, o corpo passou para o rio e os caras acharam depois. Essa história, os padres contavam isso lá na minha terra. Você entende? Você lá vi. Quem é que você vai ver? Essas coisas eu nunca pude verificar, porque a igreja acaba com tudo isso. Se começar a pesquisar qualquer coisa disso, eles mandam sumir com a pessoa. Mas veja, essa santa então, o povo todo falava lá na minha terra. Gente, vocês estão adorando o espantalho, que ele espantava os passarinhos ao rosão. Presta atenção, que situação. Aí vinha aqueles velhos, pensavam o negócio, discutia, vinha o juiz de direito, dava a opinião dele, falava assim, não, isso tudo é viável, a natureza humana é assim mesmo. Vinha um outro promotor, falava, porque lá em casa reunia esse povo todo, porque o meu pai não saía de casa, e ele tinha um bom papo, né? Então todo mundo ia lá para conversar com ele, quase toda noite, você está entendendo? Ia até tarde da noite. Então essas coisas todas eu vi tudo isso. Situação séria. De espantalho a santa venerada por milhões. Veja bem, vocês sabem o que é espantalho, não sabe? Eu acho que todo mundo aqui sabe, né? Espantalho sou eu. A hora que fala com o povo que quer tirar fotografia comigo, igual hoje lá, eu falo assim, ó, você tem plantação de arroz? E aí eu ponho meu chapéu e tira para espantar os passarinhos. Entende? Isso é espantalho. Espantalho é o espantador de bicho da lavoura. Mas olha, o que você quer falar? Pode falar. Uma parafatologia que corta linha de baixo para cima. Você colocou aqui a não recuperação dos fundos ligados ao parapsiquismo e fechamento dos canais parapsíquicos ainda não utilizados. Queria entender aqui no caso o contrário disso, né? O que ajuda na recuperação e na abertura. O problema todo é o seguinte, a pessoa, ela recupera na hora que ela se entrosa a vida dela para fazer uma reciclagem positiva, né? De uma maneira cosmoética. Ela aí vai, e os amparadores vão arranjar mais ambiente para ajudá-la. Com isso ela cresce mais depressa. Quando uma pessoa quer, ela alcança. Outra coisa, tudo que a gente procura, a gente acha. O processo todo é decidir, é ter intenção. Agora, o que a gente sempre pede é o seguinte, tenha boa intenção. Procure coisas positivas, construtivas. Isso é que é a diferença séria. Professor, sim. Aqui vantagem. A página 47, culturologia. Como é que chama? Culturologia. A culturologia, a cultura da paraperceptibilidade. O que você quer? Você poderia esclarecer um pouco mais aí? A cultura é essa, por exemplo, nós estamos tentando implantar aqui na Cognópolis. É a cultura da paraperceptibilidade. E eu falo desde que nós viemos para cá, em 95, que essa vida é energética. Quem domina a energia, o estado vibracional, tem a chave para abrir todas as portas da vida humana. Isso é a cultura da paraperceptibilidade. Começa por aí, EV. Com isso a pessoa vai dominando o resto. Entende? Agora, do ponto de vista cultural, essa cultura da paraperceptibilidade é o que tem menos na Terra. É a menor cultura da Terra atualmente. Porque a maioria tem uma paraperceptibilidade mais religiosa, negativa, dogmática, manipuladora, que domina as outras pessoas de uma maneira, vamos dizer, totalmente demagógica, que é a religião. Então nós não, nós estamos estudando a paraperceptibilidade de uma maneira racional, vendo de onde você veio, qual é a sua paraprocedência, o que você está fazendo aqui. Afinal de contas, esse curso aí que vocês vão dar tem quantos alunos? Tem 125, não começa... Inscritos. Começa hoje? Começa amanhã, 125 começa amanhã. inscritos. Quer dizer,
Esse é o carnaval do Loche. Até terça-feira, né? Mas é um balanço, né, Valdo? Então a gente o balanço, fazer o balanço, Carioca. Agora, somando com os professores, Valdo, mais monitoria, dá mais de 150 pessoas que vão estar 150 pessoas ao todo, pois é, tá vendo? Vamos estar serviço. É esse aí que é o trabalho. Para a perceptibilidade, leva a isso. O problema todo do INSS é aquele negócio que eu já falava lá em Buenos Aires. Não adianta a pessoa sair do corpo. Isso é pouco, isso não resolve nada. Tem gente que quer sair do corpo para fazer uma viagem de turismo. Isso é bobagem. A gente tem que sair do corpo para arranjar mais responsabilidade, para poder executar a programação existencial melhor. Para isso é que presta. Agora, sair do corpo só por sair, isso é bobagem. Só por causa de fenômeno, besteira. Queremos ver o seguinte: o que você lucrou com a sua projeção consciente? Ela trouxe o que para esclarecer o seu caminho, seus horizontes, seu destino? Você melhorou em quê? Senão não adianta nada. Você lembra que eu falava isso em Buenos Aires o tempo todo? Sim, lembro. Agora, de modo geral, o que é que vocês têm mais? Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Você quer falar alguma coisa? Na página 47, tem aí a última sessão, que é psicopatologia. Sim. E que o senhor fala que a rigor não tem ocorrência, não tem nada a ver com ocorrência psicopatológica, não. Que tem a ver com desvio de intenção, paraná. Mas certo. Eu estou pensando assim, quando a pessoa está desenvolvendo, eu falei aí. O parapsiquismo é a interação entre o cérebro e o paracérebro. Sim, mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o cérebro. O processo é da consciência. Por exemplo, uma pessoa, ela tem o paracérebro dela que está funcionando. Se ela tem boa consciência, sabe o que é, o sistema nervoso central e o sistema nervoso, principalmente o secundário, é isso que eu falo, esse aqui é o pior. Porque todo mundo fica com isso. Sentiu um arrepio, sentiu aquilo. Isso que é a besteira. Agora veja, a consciência, ela pode sair do corpo, consciência contínua, vai e volta. Não afeta nada. O coração continua batendo, os pulmões estão respirando, não tem nada aqui. Agora, a cabeça não muda nada, não há ressaca de nada. Agora, o povo que vive falando, não, esse negócio é loucura. A psiquiatria sempre falou isso, desde o século XIX. Isso tudo é loucura. E outra coisa, aí é que eles põem a loucura mesmo, que vai, por exemplo, vai um médico desse que não sabe nada, a criança lá está insistindo que viu o corpo em cima da cama, que estava em cima, lá no teto, olhando. Então começa a dar remédio. Começa a dar Ritalina, o diabo para a pessoa, isso e aquilo, pronto. O cérebro está em formação, ainda não está formado. Aquela criança que vai virar adulto vai ficar deformada para o resto da vida. Há uma deformação neurológica, psicopatológica. Então, o senhor falou no início da tertúlia que a gente tinha que colocar lógica e racionalidade em tudo. Do ponto de vista do cérebro, quem faz isso é o córtex, né? Sim, mas então, é a consciência. Agora, se é parapsiquismo, se você descoincidir um pouco, seu cérebro já foi para o escambau. Não interessa. Não interessa mais. Se descoincidir um pouquinho, o cérebro não eu sou capaz de fazer isso qualquer hora. Entendeu? Tem um amigo meu que falou que é por isso que eu não tenho dor de cabeça. Eu falei assim, não estou entendendo. Ele virou para mim assim, Valdo, não adianta você ter dor de cabeça, qualquer coisa você descoincide e acabou a dor de cabeça. É uma piada, né? Que ele quis, só para me chatear, porque ele, coitado, ele tinha dor de cabeça. De vez em quando o negócio era sério com ele. E aquilo já era antigo. Enxaqueca mesmo, para valer. Entende? Porque eu fiquei pensando na gatinha, por exemplo, que o senhor fala, né, que já tem parapsiquismo, sim, mas o córtex dela não funciona bem. Então, o parapsiquismo é com o cérebro intermediário e o outro. Ali né? É o processo de instinto. É de instinto. É aquilo que eu chamo do para-instinto. Ela tem o para-instinto. Eu não acho que há racionalidade nela grande, não. Tudo é instintivo. A situação dela, o ciúme que ela tem, a defesa que ela tem do território. Você há de ver, essa semana ela está atacando a outra lá, que a outra agora está de amores comigo. A Mima, que é da Graça, está de amores comigo. Eu estou lá na mesma hora, ela vem e ela quer me seduzir de tudo quanto é jeito. Quando chega a outra, às vezes não está lá, a Cristã, pronto. Aí vem e não quer saber, é o território. Eu sou um escravo da Cristã.
Você está entendendo? Ela acha que é assim. Ontem a Graça levou, então ela está toda perfumada e limpa. Então foi ao Billy Parlour. Chegou que está... Agora, que ela é um temperamento sui generis, isso não há dúvida que é, com tudo isso. E outra coisa, ela é doente, ela tem um processo psicopatológico. Tem um olho, ela é estrábica, tem um problema na cabeça. A gente vê que tem certas coisas que ela não enxerga bem, até ver certas coisas. Você sabe, esses bichinhos são tudo sub-raça, né? Tudo tem desvio, tem necessidade, tem carência, tem alteração. Ela tem isso aí. A gente deve usar a lógica e a racionalidade durante o fenômeno, após o fenômeno? Não, o tempo todo, a lógica e a racionalidade você tem que usar para a eternidade. Per seculum seculorum est. Amém. Amém. Agora, a hora que você fala o ad eterno, per seculum seculorum, amém, acabou com tudo, porque eu estou falando sobre racionalidade, liquidou com tudo. Você está entendendo? Tem que ter. Quer dizer, não estou tendo racionalidade. E se é o cara que veio me falar, falou assim. Eu falei assim, não, tem outra coisa que você falar também que está errada. Assim seja, é a mesma coisa. Não dá. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Ele desfez o que ele disse. Você está entendendo? Valdo, só complementando ali o que a Rosa falou, aqui, o meu neto com 6, 7 anos contou na psicóloga que deixou o corpo dormindo e foi passear de noite. Ele viu o corpo. O que ela disse? Olha, não fala para ninguém, fica um segredo entre nós. Então essa coisa que a Rosa disse. Sei, mas às vezes é preciso mesmo de fazer o segredo. Mas o problema é esse. Tem que explicar para a criança o que está se passando. E outra coisa, se ele tem pai, eu preciso falar com o pai. O povo precisa saber o que se passa. Porque senão amanhã o pai vem aqui e fala, esse menino está doido, vai levar no psiquiatra, o psiquiatra às vezes vai ver as coisas, vai dar um diagnóstico diferente, pronto. Torra a cabeça dele. Ele já tá remédio estupefaciente para dar para uma criança cujo cérebro está em formação é crime. Agora ele já precisa estudar demais isso para não dar remédio, evitar o máximo. Agora ele já está até aprendendo a fazer arco voltaico aqui com o Moacir. Ah, é? Então ele vai longe. Com 7 anos, a criança já domina totalmente. Hein? Pois é, mas com 7 anos, a criança já domina bem as energias, pode saber de tudo. Entende? Depende do que é. E pode ir longe com isso, né? Eu fiquei sabendo disso muito antes. Sabia de tudo. Só que não era energia, eram os fluidos. Os reflúvios. Eu sabia mexer com os fluidos. Você está entendendo? E acabou, e fim de papo. Agora tudo é processo semântico, né? O problema de energia, fluido, eflúvios, irradiações, tem um monte. É só olhar só os números, os nomes de energia que eu coloquei lá no Projeciologia, a pessoa vai ver o que é isso, né? Tem muito nome sobre essas coisas. Sobre psicossoma, por exemplo, é uma loucura. Todos os nomes que tem dessas coisas, sabe como é que é? De modo que a gente tem que entender os fenômenos, os fatos e os parafenômenos. Por isso que eu vou fazer esse livro que eu estava falando aí ontem, sabe? Da mega fenomenologia. Eu já fiz o verbete, o primeiro, para começar, né? Mas ainda vou trabalhar mais, mas já fiz, já está pronto. E agora eu vou separar para ver. Eu precisava de arranjar gente que entende bem do fenômeno para ver quais fenômenos que a pessoa acha que deveria de entrar. Queria ouvir a opinião de outros. Ô Tânia, você entrar numa dessa aí, vê para mim. Pega lá os 1000 verbetes e vê quais são os verbetes que falam sobre fenômeno que você acha que eu posso colocar na mega fenomenologia. Aqueles que sejam mais avançados. Não adianta falar num fenômeno comum, tá certo? Isso não adianta. Fenômeno banal, à toa. Tem que ser aqueles que sejam mais avançadinhos. Hein? Eu permito que você entre de férias com a numerologia e trabalhe isso. Ah, é? Pois é, mas agora você trabalha nisso, você tem que ver só 1000 verbetes. Não é 1000 verbetes, porque agora nós temos mais do que isso. E outra coisa, tem mais 42 que o Eva vai entregar esses dias.
Então são 1.226 hoje. Sabe? 1.226. Então nós temos que escolher aí 30, 40, 50, talvez, verbetes que falam sobre isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo, que a turma já falou que seria bom colocar. Pré-mãe, personalidade consecutiva, para microchip, tá entendendo? Tem esse outro que eu fiz agora recente, que eu também acho que seria bom colocar, aquele retrocognitivo, sabe, da retrocognição. Tem alguns desses, assim mais avançadinhos. Eu confio em você, viu, Tânia? Vamos ver o que você faz. Não precisa de fazer nenhuma afirmação ou demonstração técnica da escolha. É só você fazer uma listagem e me dar. Sabe? De modo que é uma coisa até mais fácil, você não pode dizer que não. E você para uma temporada agora, só, pois é, não, mas não é 40, tem mais lá, esses novos que você ainda não viu. Não, os novos você ainda não viu, esse ninguém viu, só eu. Essa nem ela, ninguém viu. Nem o Everton não viu. São meus. São 42. Eu coloquei, o último foi esse sobre mega fenomenologia. Entende? Com calma. Agora, o que mais quer que vocês tenham aí? Tem mais alguma coisa que ficou mal parada, obscura, qualquer coisa? Eu posso passar a bola aqui no nosso futebol coloquial. Não é isso? Futebol. Então, ó, passo a vocês. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 18 votos online, 13 perguntas respondidas online, 16 perguntas presenciais, 115 assinaturas no livro de presença e 20 praticantes da técnica de Invexis. Hoje temos um recado que é Antônio com Revista Consciente. Vamos para a votação de hoje. Autocorreção. Campo de coexistência. Categoria de consciência. Coerção social. Conhecimento conscienciológico. Cultura conscienciocêntrica. Diversificação holopensênica. Domínio cognitivo. Fonte cognitiva. Inspirador humano. Omnileitura. Tema homeostático. Tema neutro. E tema nosográfico. Bom, boa tarde a todos. Nós queremos reiterar o convite para o evento que se realiza agora às 15 horas, aqui no auditório da Holoteca, de lançamento dessa última edição da revista Consciência. A gente tem o objetivo de contextualizar o momento da revista, visando exatamente recontextualizar aí os objetivos, as metas. E com esse evento a gente vai estar, então, trazendo os autores dos artigos que estão aqui publicados. O professor Jaime Pereira, o trabalho é a importância do latim no desenvolvimento mental somático do conscienciólogo. A professora Ivelise, ela infelizmente não pode estar presente, porque ela precisou viajar, mas o trabalho dela, que a gente vai também abrir para debate, é a contribuição da Escola de Projeção Lúcida para a autopesquisa sobre fatores intervenientes na lucidez extrafísica. A gente tem um trabalho que é de suma importância, da professora Malu Balona, Programas Parasociais, Bases Teáticas para o Estado Mundial, que é um trabalho que apresenta uma visão de todo o processo da TARES, que o IPC vem desenvolvendo ao longo desses 21 anos, com as empresas convencionais e também conscienciológicas. Tem um trabalho na seção de consciencioterapia, da professora Rosa Nader, que tem o título de Técnica de Análise Algorítmica dos Mater-Pensenes, Instrumento Autoconsciencioterápico. Nós temos uma resenha do professor Losch e minha, que trata da resenha da heterocrítica da obra História Universal da Destruição dos Livros, de Fernando Baez, e um relato que tem o título de Ambiente Extrafísico do Centro Educacional de Autopesquisa do IPC de Curitiba. Então, o objetivo é trazer esses autores para que eles possam apresentar a experiência que eles tiveram aí no desenvolvimento desses artigos, fazer um debate com esses autores e, principalmente, motivar as pessoas a
publicarem, a escreverem seus artigos. Então a gente quer fazer esse convite. A gente está vendo aí que tem bastante gente de fora, né? Então fica esse convite especial aí, principalmente a vocês que estão vindo aí para participar do balanço existencial, no sentido de ampliar o debate e podemos aprofundar então o nosso processo de escrita de artigos conscienciológicos. Então agora, de 15 às 18 horas, acontece aqui no auditório da Holoteca, né? E o ingresso é R$20. Então a sugestão é que essa inscrição pode ser feita aqui na recepção e quem quiser pode também, por mais 20, conseguir uma cópia, um exemplar dessa revista e também fazer assinatura. Lembrando que os assinantes não precisam pagar o evento, né? Então, com R$86 a pessoa recebe duas revistas, a 12.1 e a 12.2, e pode então receber as outras duas que vão fazer parte do volume 12. Quanto então, é a assinatura, Antônio? A assinatura é R$86. Mas o quê? Mensal? Não, é anual 86? E tem direito a 4 edições. Tá. Certo? Pessoal, então, qualquer outra dúvida, a gente está à disposição. Mais uma vez, um convite especial aí a todos para que participem e contribuam aí com esse debate. Ok? Obrigado. Ganhou o verbete domínio cognitivo com 11 votos. Obrigado, boa tarde, até amanhã.